Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma vez com as nossas aulas de Direito Administrativo. E hoje em Direito Administrativo nós vamos ver um tema bastante interessante, assaz interessante, como diria. Vamos trabalhar com a responsabilidade civil do Estado. Isso é muito importante, principalmente para quem pretende advogar, atuar na área, porque vai demonstrar aqui qual é o grau ou a forma de responsabilização do Estado, né, quando houver algum dano para com o terceiro. Vamos trabalhar com isso. Nessas aulas nós vamos abordar o conceito e a evolução histórica, né, os fundamentos que justificam, né, a responsabilidade do Estado, principalmente a responsabilidade objetiva, tá? O controle constitucional, a responsabilidade subjetiva, também vamos analisar isso, a força maior caso fortuito e danos, né, no caso de obras públicas. Muito bem. É uma temática grande, né? É um tema que é longo. Eu acredito que eu não consiga acabar em um único vídeo, tá? A ideia é que não fique um vídeo aí de 2 horas, porque senão realmente fica bastante cansativo, fora o peso disso para transferir para vocês. Então, eu vou tentar aqui me limitar a um vídeo aí razoavelmente rápido, 40 minutos aí em torno, e depois faremos mais um vídeo tentando complementar essa matéria. Tudo bem? Vamos falar de responsabilidade civil do Estado? Muito bem. Responsabilidade, aí nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves, um grande administrativista, tem a sua origem, pessoal, no latim, respondere, né? E era vinculada ao devedor, lá nos contratos verbais do direito romano, tá? Existem várias acepções aí acerca de responsabilidade, dentre as quais algumas que são fundadas aí na doutrina do chamado livre-arbítrio, e outras têm motivações até psicológicas, né? A responsabilidade é destacada como um aspecto inerente da realidade social. Veja, qualquer um que lhe trouxer algum tipo de dano deve responder por esse dano. As pessoas devem ser responsabilizadas, tá? Cuidado, nós estamos aqui falando da responsabilidade no âmbito do Estado. Nós já falamos aqui que os agentes públicos podem ser responsabilizados, mas aí a responsabilidade ali é um pouco diferente, tá? O agente público, o servidor público, ele tem 3 esferas de responsabilização: esfera administrativa, civil, penal. Aqui nós estamos em outro campo da responsabilidade, tá? Pessoal, responsabilidade é equilíbrio, é uma forma de reparação de um dano, percebe? Sendo que nós temos aí várias formas de responsabilidade, as quais aí abrangem todo o ramo do direito e ultrapassam aí os limites jurídicos para que possam abranger toda a sociedade. É importante que o responsável pela uma conduta danosa que trouxe prejuízo a alguém tenha a dimensão do mal que ele praticou por ele, para que assim você possa fazer com que o indivíduo prejudicado retorna a uma situação anterior. Claro, na prática a gente sabe, difícil retornar a uma situação anterior, não é? Muitas vezes não há possibilidade, por isso haveria aí a reparação, muitas vezes financeira, né? O ideal é que se você destruir um objeto meu, que você me dê um outro objeto idêntico, tá? Mas às vezes isso não é possível. Bom, o Silvio Rodrigues, lembra de direito civil? Silvio Rodrigues, para ele, a responsabilidade é a obrigação que uma pessoa tem de reparar a outra por algum fato próprio por ela praticado, ou fato de que esta pessoa dependa prevenir. Então, você tem um conceito aí do direito civil. Cabe esclarecer ainda, na visão do Silvio Rodrigues, que se o prejuízo deve ser reparado por quem o causou, se a resposta for positiva, deve-se buscar solucionar, ou uma solução, de que maneira esta reparação deve se dar. Então veja que o direito civil ele já fala sobre responsabilidade. E vocês já viram isso em direito civil ou verão, tá? Muito bem.
Segundo Marcelo Alexandrino, outro grande autor, mas aí de direito administrativo e constitucional, mas vamos lá, né? A responsabilidade tem origem no direito civil, com o intuito de reparar um dano patrimonial ou moral. Veja bem agora, estamos evoluindo. Não é apenas um dano patrimonial, mas também um dano moral causado por um fato humano. É uma modalidade de obrigação extracontratual. E no direito privado, a regra geral é a necessidade de estarem presentes os elementos. A atuação lesiva, tem que haver uma lesão, culposa ou dolosa por parte do agente, quer dizer, fez porque quis ou mesmo sem querer, mas a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e ainda o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente, causada tanto por ação quanto por omissão ilícita, tá? Então veja que você já acaba de verificar alguns elementos da responsabilidade, percebeu? Tem que haver um dano, esse dano tem que ser oriundo de uma conduta, óbvio, seja ela culposa ou dolosa. O dano pode ser tanto patrimonial quanto moral. Tem que haver nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Quer dizer, o dano foi resultado da conduta do agente. Tem que ter esse nexo de causalidade, percebeu? E veja que a conduta do agente tanto pode ser omissiva quanto comissiva, quer dizer, por ação ou por omissão, contanto que seja ilícita, claro. Muito bem. O próprio Alexandrino fala também que ninguém pode ser responsabilizado por algo que não deu causa. Somente se considera causa o evento que produziu direta e concretamente o resultado danoso. Percebe? Óbvio. Tem que haver esse nexo, né? Quer dizer, se o fato não tiver uma relação com o dano, não há responsabilidade. Meio óbvio isso. Tá certo? O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele que nós gostamos tanto, né? Muito bem. O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele fala o seguinte, palavras dele: a responsabilidade civil do Estado está ligada à obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem, e que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos. Bom, a gente sempre sabe que as explanações do Bandeira de Mello dariam aí um estudo à parte, né? Mas fica aí o comentário dele. Se você quiser, volte o vídeo, ouça novamente, ou pega o livro do Bandeira de Mello, tá lá escrito, tá? Não tem problema nenhum. Medo, vocês vão pegar o livro do Bandeira. Mas deveriam. Muito bom. Ó, veja bem, houve uma evolução na ideia de responsabilização do Estado, viu? Veja que não houve aí sempre um consenso histórico a respeito de como o Estado deveria ser responsabilizado. Vamos ver essa evolução? Ainda segundo o Alexandrino, nós estamos usando bastante aqui a doutrina dele. Lembra que eu costumo usar vários autores diferentes. E é interessante que você o faça, consulte vários autores, a gente não fixe num só, porque você sabe que existem muitas teorias e muita contradição aí, tá bom? Mas na visão dele, a evolução da responsabilidade do Estado, originariamente, caracterizou-se aí pela irresponsabilidade do Estado, quer dizer, começou por não ter responsabilidade, tá? Então a primeira foi a irresponsabilidade do Estado. Depois, fomos para a chamada responsabilidade com culpa civil comum do Estado. Houve depois a chamada teoria da culpa administrativa, a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Você vê que a gente foi passando por várias teorias, várias formas de pensar. O próprio Alexandrino cita que na fase da irresponsabilidade civil do Estado, não era responsável, este não assumia a responsabilidade pelos danos causados a terceiros, seja por ele ou pelos seus agentes. Esta fase, esse momento, assumiu maior notoriedade, ficou famoso,
sob os regimes absolutistas, né? Os reis, imperadores, nos quais a lei era a figura do rei. Hã? O rei era a lei, tá? Baseando-se na teoria de que não havia como um Estado, isto é, o próprio rei, que o rei era o Estado e vice-versa, o Estado jamais lesaria ou traria algum dano aos seus súditos, os quais, no sistema atual, a gente chama de administrados, cidadãos, né? Assim, nem mesmo os agentes estatais que representavam o rei, os funcionários do rei, né, que sejam, poderiam ser responsabilizados pelos danos causados por eles a terceiros. Veja que era uma falta de possibilidade completa para o indivíduo, quer dizer, ele não teria salvaguarda de jeito nenhum. Se o Estado, eventualmente, trouxesse algum dano a ele, paciência, ele não poderia responder por esses danos. O Estado não poderia responder, ele não seria responsável por isso. Entendeu? Irresponsabilidade completa pelo Estado. Importante. Uma fase lá atrás, principalmente com relação a estados absolutistas, reis, essas coisas. Muito bem. Depois, entramos na fase da chamada responsabilidade com culpa comum do Estado, que era influenciada pelo liberalismo da época. Lembra que depois desses estados absolutistas, isso é história, nós entramos numa fase de liberalismo, né? Aí sim, você alterna a forma de responsabilização. Através dessa responsabilidade com culpa comum do Estado, pretendia, então, dessa forma, equiparar o Estado ao indivíduo. O Estado igualzinho ao indivíduo. Sendo assim, o Estado era obrigado, sim, a indenizar os danos causados a terceiros da mesma forma que na relação obrigacional entre particulares. Então, nessa visão, obrigação com culpa comum do Estado, por influência do liberalismo, o Estado era visto como um outro cidadão. Se houvesse dano causado a terceiro por parte do Estado, o Estado responderia como um particular comum, como qualquer pessoa, tá? Interessante. Como o Estado, neste caso, atua por meio de agentes, de pessoas, já falamos isso, não é? Teoria do órgão, lembra da imputação? Somente seria possível uma indenização se estes, os agentes, tivessem agido com culpa ou dolo, cabendo aí ao particular provar que aqueles agentes públicos agiram com culpa ou com dolo. Percebeu? Então, primeira fase, irresponsabilidade total do Estado, não respondia por nada, afinal de contas era o rei sabia tudo, fazia tudo, jamais traria dano a ninguém. Depois, uma responsabilidade com culpa comum do Estado. O Estado responderia como um indivíduo comum, só que seria necessário que aquele que sofreu o dano provasse esse dano, teria que provar que o agente público, né, que representa o Estado, agiu ou com dolo ou com culpa. Bacana? Muito bem. Aí veio, pessoal, a teoria da culpa administrativa. Olha só, nessa nova visão da responsabilidade do Estado, representou o primeiro estágio de transição aí entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a responsabilidade objetiva. Vamos falar disso. O dever do Estado indenizar o dano causado aí ao particular somente existe caso seja comprovada a existência de falta do serviço. Não foi feito o serviço. Lembra que o Estado tem uma série de obrigações? Muitas dessas obrigações se refletem por meio de serviços que são prestados ao cidadão. Então, provando que não foi feita a prestação do serviço, pronto, nós teríamos a responsabilização, tá? Não se trata aqui de falar de culpa subjetiva do agente. Vamos chegar lá, tá? Mas de uma ocorrência de falta de prestação do serviço. Entendeu? Não é que o agente público, o funcionário, teve culpa. Não é isso. É que não foi feito o serviço, não foi prestado o serviço. Entendeu a ideia?
Essa teoria acredita que o Estado tem o dever de indenizar um particular somente se houver irregularidade na prestação do serviço. Trata-se de culpa administrativa ou culpa anônima, a qual pode decorrer da inexistência do serviço, não teve serviço, ou do mau funcionamento do serviço, prestou um serviço que não foi adequado, ou do retardamento do serviço, demorou para o Estado prestar o serviço, cabendo aí ao prejudicado, a quem sofreu o dano, comprovar essa falta de serviço. Percebeu? Então, de novo, o ônus da prova recai sobre o cidadão que, em tese, sofreu um dano. Veja que aqui é um pouco diferente, por quê? Aqui ninguém está considerando a ação por parte do Estado. Não, ele está considerando o serviço prestado pelo Estado. Ou o Estado não prestou um serviço, então tem que indenizar. Ou o serviço foi mal prestado, então mau funcionamento desse serviço. Ou o serviço foi atrasado, demorou para prestar esse serviço. Entendido? Bacana. Estamos aí na teoria da culpa administrativa. Quando você falar em teoria da culpa administrativa, você está falando da culpa pelo serviço, tá? Serviço. Falou em culpa administrativa, lembra de serviço, serviço que o Estado tem que prestar, não prestou, prestou de forma equivocada ou de forma ruim, ou demorou para prestar, pronto, haveria responsabilização, mas tem que provar, tá entendido? Precisa da prova. A outra teoria que apareceu é a chamada teoria do risco administrativo. Olha, estamos aí acompanhando as várias teorias. A teoria do risco administrativo, por ela, através dessa teoria, a atuação estatal que cause um dano a um particular faz com que a administração pública necessite indenizar esse sujeito, independentemente se o dano foi causado pela falta do serviço ou pela culpa de determinado agente público, bastando para configurar a obrigação de responsabilização, bastando para isso que tenha ocorrido um dano decorrente da atuação da administração, sem que para isso, pessoal, tenha concorrido o particular. Nessa teoria, não cabe ao particular comprovação de qualquer espécie de culpa pelo Estado, viu? No entanto, a administração, na sua defesa, ela pode comprovar que houve alguma excludente, por exemplo, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ainda quem fale em culpa de terceiro, caso a administração comprove culpa recíproca, quer dizer, a administração teve culpa? Teve, mas o particular também teve. Também pode ser comprovado isso. Aí a obrigação de indenizar, ela é atenuada, mitigada, tudo bem? É uma outra teoria que nós temos, então, a do risco administrativo. Beleza? Bacana? Então tá bom. Outra teoria, a teoria do chamado risco integral. Risco integral. O nome já diz, né? Integral. Consiste aqui, pessoal, num aumento da responsabilidade civil da administração pública, do Estado. Basta a existência de um evento danoso e o nexo causal para que surja a obrigação de indenizar para o Estado. Quer dizer, teve o dano, teve a atuação do Estado para o dano, pronto, tem que indenizar. Integral. Não há aqui possibilidade de que o Estado, alegue alguma excludente da sua responsabilização, entendeu? Porém, não há um consenso doutrinário, quer dizer, encontramos divergência na doutrina acerca da definição aí de risco integral, tá? Este conceito apresentado, né, mais tradicionalmente no direito administrativo, também tem divergência sobre o nosso ordenamento jurídico, se adotou ou não a teoria do risco administrativo para a responsabilização extracontratual do Estado, tá? Um dos exemplos comuns, né, é dos danos causados em acidente com instalações nucleares. Eu sei, nós não temos aí, né,
grandes instalações, mas nós temos Angra 1, Angra 2 e tudo mais. Você vai encontrar isso no artigo 21 da Constituição, artigo 21, inciso 23, tá? Você coloca várias responsabilidades ali para a União, entre elas atividades nucleares, tá? Uma vez que aqui ficaria afastado qualquer possibilidade de alegação de excludente pelo Estado. Então, nós temos aí a utilização da chamada teoria do risco integral? Temos, mas veja, nessa situação específica. Entendeu? Já em danos ambientais, a jurisprudência e a doutrina reconhecem aí de forma ampla a responsabilidade civil do risco integral, tá? Em questões ambientais, né? É assim que se fala, e com relação a acidentes nucleares, porque a responsabilidade do acidente nuclear é do Estado, o Estado responde completamente por isso aí. Tá entendido? Muito bem, muito bacana. Vamos lá. Você veja que são muitas as teorias, né, pessoal? Muitas, eu sei disso. É que foi havendo uma evolução, e você veja que nós chegamos num ponto em que algumas das teorias que não são usadas, a do risco integral não é usada especificamente, mas você encontra um ponto ou outro, tanto na doutrina, na jurisprudência e até na legislação, veja a Constituição que eu acabei de citar, você encontra aí a ocorrência da teoria do risco integral, percebeu? Mas vamos lá, falei de várias teorias, lembrando, vocês terão aí um material escrito lá no Classroom, para que você leia, tá bom? Para tentar melhorar um pouquinho o entendimento desse assunto, tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar aí da responsabilidade objetiva do Estado. Quais são os fundamentos, a base para isso? Muito bem. O fundamento da responsabilidade estatal, na busca aí de um tratamento mais isonômico, igualitário, né? Do ônus, da prova, que provém aí de atos da administração pública, né? Busca-se com que todos suportem os prejuízos ocorridos em função de uma atividade desempenhada pelo Estado, pois todos os cidadãos beneficiam-se dos fins visados pela administração. Lembre-se que a administração, ela sempre age, pelo menos em regra, na busca do interesse público, do bem comum. Assim, todos devem ser solidários quanto aos riscos decorrentes deste ato administrativo, seja qual for o ato, é oriundo da administração, ainda que a atividade tenha sido praticada de forma irregular, tá? Com base no princípio da igualdade, todos deverão responder. O Alexandrino defende essa ideia, tá? Ele ainda diz que é importante aí a gente relembrar que a responsabilidade objetiva estatal reconhece a desigualdade jurídica que existe entre o particular e o Estado. Assim, busca tutelar o interesse coletivo, assegurando aí a prevalência jurídica do Estado ante o particular. Nós já vimos isso. Supremacia do interesse público sobre o privado. Afirmando aí esse princípio, né, da supremacia. Veja bem, aí você percebe que é injusto que um administrado, um cidadão comum que sofre danos patrimoniais ou morais decorrentes aí da atividade da administração, precise comprovar a existência de uma culpa, né, da administração, para que lhe seja então assegurado aí o direito de uma reparação, de uma indenização. Como é que a Constituição, vamos agora então falar do direito pátrio. No direito pátrio, como é que a nossa legislação trata a responsabilidade civil do Estado? Você vai encontrar isso, como sempre, eu já falei isso desde a primeira aula. As regras de direito administrativo você vai encontrar onde? De cara, primeiro ponto, Constituição Federal. Artigo 37 ao 41 da Constituição Federal. E a responsabilidade civil do Estado você encontra no 37, no parágrafo 6º do 37. Dá uma olhada aí, se você puder, pega a Constituição e vê. Se você não quiser ver, eu vou dizer para você. O parágrafo 6º do artigo 37 diz assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público
responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. É isso que diz a Constituição. Agora, finalmente entramos, depois de toda essa parte teórica, que eu sei que é pesada, não é fácil, entramos aí no que diz a própria Constituição. E vamos destrinchar um pouco o que está escrito aí, que eu acabei de falar. Eu peço a vocês que tenham aí, por favor, a Constituição em mãos. Ou abram aí no seu celular o aplicativo e veja. Entre lá no artigo 37 para vocês. Para a gente explicar palavrinha por palavrinha para ficar fácil. Veja. A primeira coisa que ele faz nesse parágrafo 6º do artigo 37 é dizer quem são as pessoas que serão responsabilizadas. Ele fala assim: as pessoas jurídicas de direito público. Querido, querida, quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estado, Distrito Federal, municípios. Lembra? Também entra a administração indireta? Entra. Porque as autarquias são de direito público e as fundações de direito público podem ser de direito público. Lembra que quando falamos em fundações lá atrás, pode ser tanto direito público quanto direito privado. Então, algumas serão de direito público. Então, todas essas entidades que são de direito público respondem. E ele ainda vai além, ele fala, e as de direito privado, então, pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Entram todas? Não, né? Não, né? Quando ele fala pessoa jurídica de direito privado, você pode considerar, e aqui voltando para aulas antigas, sociedade de economia mista e empresas públicas? Pode, desde que elas prestem serviços públicos. Se prestam serviços públicos, respondem. Outro ponto. Pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, completamente privada, por exemplo, não é uma das estatais da administração indireta. É possível, se elas prestarem serviços públicos. Você sabe que muitas vezes o particular, vamos pegar aqui, a pessoa jurídica particular, muitas vezes por uma concessão, autorização, permissão, pode prestar serviços públicos. Então ela poderia ter que responder. Tá entendido? Então a primeira coisa é você analisar esse parágrafo. Depois ele fala que vão ser responsáveis, então, responderão pelos danos que os seus agentes, que agentes? As pessoas que trabalham nessas pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, pessoal, são criações fictícias, elas não existem de verdade, só no papel. São as pessoas que atuam nessas pessoas jurídicas que realmente agem, os agentes. Então, se um agente causa um dano, tem que ser responsabilizado, desde que o agente esteja nessa qualidade. Então pega lá um funcionário, um servidor público, que dirigindo a viatura da repartição, acaba atingindo o carro de um terceiro. Ora, quem vai responder? Quem vai responder? É o motorista, o servidor? Não. É a entidade para a qual ele trabalha. Por quê? Porque naquele momento ele estava trabalhando. Bom, se ele estava em horário de trabalho com a viatura da entidade, quem vai responder é a entidade. Tá entendido? Muito bem. Só que ao final ele fala, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa. Quer dizer, a administração pública, a entidade vai e cobre os danos que foram causados para o particular, para o terceiro. Entendeu? Ele cobre isso aí. Assim, pessoal, logo esse servidor, ele poderá vir a ser responsabilizado caso, eventualmente, você consiga comprovar que o evento que causou o dano foi ocasionado pelo servidor público a título de dolo ou de culpa. Entendido? Resumindo, se o servidor com o veículo lá da repartição, estando em trabalho, porque ele fala nessa qualidade, ele está trabalhando. Se ele provoca um dano para terceiro, quem será responsabilizado, quem deverá reparar esse dano é a administração pública, o Estado.
Depois que a administração pública e o Estado reparou o dano lá para o particular, para o terceiro, aí sim a própria administração, numa ação chamada ação de regresso, vai contra o servidor, o funcionário, o agente. E se ele causou o acidente por dolo ou culpa, ele terá que ressarcir a administração pública, entendeu? O Estado. Agora, só se houve dolo ou culpa. Quer dizer, se o acidente foi causado por algum outro motivo que não envolve dolo ou culpa, então, caso fortuito, força maior, o agente, o servidor, não poderá ser responsabilizado pelo Estado. E talvez até mesmo o Estado não possa ser responsabilizado. Percebeu? Muito bem. Este parágrafo lá da Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, sempre lembrando, ele consagrou aí, de forma cabal, a chamada responsabilidade objetiva da administração pública na modalidade do risco administrativo pelos danos causados pelos seus agentes. Entendeu? Então, o que nós temos com base na Constituição é a responsabilidade objetiva da administração pública. Tudo bem? Que é uma modalidade, repito, uma espécie de risco administrativo. O risco administrativo tem a responsabilidade objetiva e a subjetiva, tá? Muito bem. A responsabilidade objetiva alcança todas as pessoas jurídicas de direito público, direta, autarquia, fundação, independentemente, pessoal, das atividades que eles exerçam. E também todas as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Aí entrariam empresas públicas, sociedades de economia mista, que prestem efetivamente serviços públicos. As fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, lembra? Que se assemelham mais a empresas públicas do que a autarquias, estão lembrados disso? Que prestem serviços públicos, né? Elas também terão que responder. E ainda as pessoas privadas, que não integram a administração pública, mas que prestam serviços públicos. Tá legal? Para deixar bem claro, repetindo, quem que pode ser responsabilizado. Tá bom? Aqui é bom a gente ressaltar também que não estão abrangidas aí por este artigo as empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, apenas. Estas respondem pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros da mesma forma que qualquer pessoa privada, tá? Por quê? Porque não prestam serviços públicos, apenas exploram atividade. É como se fosse lá a van do mercado, a Kombi do mercado, que bateu no seu carro. Você vai pedir reparação, ressarcimento para o mercado, né? O mercado vai responder por isso aí, entendeu? Então, neste caso, seria a mesma situação, porque eles exploram a atividade econômica. Tudo bem? Quanto à responsabilidade objetiva, agora, das concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos, a jurisprudência do STF consolidou que há responsabilidade civil objetiva das empresas que prestam serviços públicos, mesmo em relação aos danos que a sua atuação causa a terceiros, não usuários do serviço público. Então não precisa ser só o usuário que efetivamente sofreu um dano, pode ser um terceiro, tá? É irrelevante, pessoal, a gente saber se a vítima do dano causado pelo prestador de serviço público é ou não usuário desse serviço. Basta apenas que o dano seja produzido por um sujeito na qualidade de prestador de serviço público, tá? Beleza? É importante esse ponto para a gente analisar, tá certo? Muito bem. Na parte final aí, ele coloca a ideia da culpa, lembra? Não se esqueça disso, tá? Veja bem, só será assegurado o direito de regresso para o Estado se o agente comprovar a culpa, tá? Se houver culpa ou dolo do agente. Aqui, a impressão agente é restrita aos servidores públicos, pessoal. Agentes das pessoas jurídicas de direito público. Mas inclui também os empregados de entidades de direito privado prestadora de serviço público, tá? Que são integrantes, sejam eles integrantes ou não da administração pública, concessionária, permissionária. Mas é imprescindível que o agente esteja atuando na condição de agente público e no desempenho das funções de agente público, tá?
Não importa aqui se a atuação deste foi lícita ou ilícita, porque muitas vezes foi lícita, ele está ali atuando, mas acabou causando um acidente. Não é que ele agiu de forma ilícita, contrária à lei. Tem que ressaltar também, pessoal, que no caso de o agente não ter um vínculo com a administração pública, como no caso de um usurpador da função pública, que aí é até crime, né? O Estado não responde pela atuação desse agente falso. Quer dizer, o cara tem que ser agente público. Se o cara estiver fingindo que é de alguma forma e trouxer um dano, não, né? Meio óbvio, não dá para você responsabilizar o agente. Tá ok? Tudo bem? Fácil? Então tá. Veja que é bastante informação. Nós estamos aí iniciando esse estudo, tá? Tem muita coisa ainda pela frente, mas eu vou me limitar hoje a essas considerações. Eu peço a você encarecidamente que, além de ouvir aqui o nosso vídeo, assistir, que você vá lá e leia o material que nós enviamos para vocês. Tudo bem? Lembrando que o material é um resumo sintético. Eu peço, se você puder, que você vá a um livro mais detalhado. Qualquer um dos livros que a gente já enviou para vocês, que a gente comentou, por favor, se você puder, leia esse livro, que ele te dará maiores informações. Esse tema ele é muito teórico, principalmente esse início, as explicações das teorias, e eu não estou querendo me alongar demais, ficar batendo em cima de teoria, porque isso é um pouco maçante. Eu já tentei correr logo, passar essas teorias de uma forma mais branda, mais direta, para a gente depois entrar aí efetivamente na responsabilização de forma prática, tá ok? Peço a você a leitura, qualquer dúvida, por favor, entre em contato, pergunte, estamos à disposição. Estarei à disposição aqui durante a nossa aula, no WhatsApp, para tirar qualquer dúvida. Se você tiver uma dúvida depois, entre em contato de novo, assista o vídeo quantas vezes quiser, tá ok? Mas leia também o material, mesmo resumido, sintético, que eu enviei ali para vocês, tá bom? E peço, ficou com dúvida? Não entendeu? Pergunta, mas vá até uma obra mais detalhada, para dar uma lida, para você tentar compreender esse tema, tá certo? Muito bem, vamos ficar por aqui, forte abraço, bons estudos a vocês e até a próxima aula, tá?